Bom dia. Salmo 95. O Salmo 95 fala sobre alegria, fala sobre uma satisfação na presença do Senhor. Fala mais, fala sobre Deus e começa a exaltar quem Deus é e aquilo que Deus faz através das nossas vidas. Então, quando a gente vai lendo, dá para perceber a felicidade e a alegria do salmista declarando cada um desses versos. Agora, no meu entendimento, o verso 95, o Salmo 95, ele só faz sentido, a gente só consegue verdadeiramente sentir o que ele transmite quando nós vivemos o Salmo 94. O Salmo 94, que falou daquela luta do bem contra o mal, tem um segredo ali dentro dele, que é o momento em que o verso 12 fala assim: bem-aventurado é aquele que é repreendido pelo Senhor e é aquele que aprende do Senhor, é aquele a quem o Senhor ensina. Esse é o segredo, porque quando eu vivo essa transformação constante na presença do Senhor, quando eu já não busco meus próprios interesses, mas eu me permito ser ensinado por Ele, buscando aquilo que interessa ao Senhor, quando eu vivo essa experiência transformadora, o meu coração se enche de alegria. E a Bíblia vai dizer aquilo que eu entendo, que é dito lá no livro de João, quando Jesus Cristo encontra aquela mulher samaritana e ele fala algo para ela: rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus não estava falando ali de algo hipotético, não estava dizendo de algo teórico, mas ele estava dizendo que na prática a vida dela seria transformada, que na prática o dia a dia dela nunca mais seria o mesmo. Ele estava dizendo: ei, esses rios de água viva que fluem, não é uma água saindo de mim, mas é vida transbordando de cada poro meu. E agora que eu entendo essas coisas, e aí repetindo, o segredo é eu me permitir ser repreendido pelo Senhor. Quando o Senhor me ensina, quando o Senhor chega para mim e fala: não, não ainda, ou não é neste caminho, é naquele outro caminho. E agora a gente precisa entender um pouco como ouvir, como que eu sei que Deus está falando comigo, como ter essa sensibilidade para ouvir o que Deus tem para mim. Depois, se vocês tiverem interesse, eu faço outros vídeos somente sobre isso. Mas então, quando eu vivo essa experiência, aí sim, o Salmo 95, perceba como ele fica: vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação. A salvação não é algo para eu acreditar que um dia eu terei, é para eu me alegrar todos os dias. É por isso que Davi disse: Senhor, dá-me a alegria da salvação. A salvação gera em nós alegria. Saímos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-nos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos, prostremos diante dele, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração, como lá atrás em Meribá, quando os nossos pais tentaram ao Senhor e colocaram o Senhor à prova, não obstante terem visto as suas obras. Em vários salmos nós falamos sobre nós esquecermos das coisas do passado. Mas aqui agora as coisas do passado servem para trazer ensinamento, para que nós possamos ver que tudo aquilo que envolveu o nosso passado, em vários e vários momentos, o Senhor se fez presente, suprindo. O Senhor se fez presente, nos livrando. O Senhor se fez presente, nos protegendo, nos guardando e por aí afora. E são nesses pontos que o salmista agora olha para trás e diz: olha, traga à memória tudo isso daí. No Novo Testamento vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que possamos olhar para o passado, aquilo que nos fez mal, nós vamos esquecer e vamos caminhar em liberdade. Agora nós vamos também reconhecer todos os momentos em que o Senhor foi conosco, ainda que nós nem tivéssemos ideia disso. E agora aqui, eu quero repetir esse salmo.
Ele é o nosso Deus, o nosso povo no seu pasto, ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Lembra que nós falamos no Salmo de ontem sobre nós sermos repreendidos pelo Senhor e então o Senhor vai nos ensinar. Ele não faz isso se nós não praticarmos isso daqui, ó. Se hoje ouvirmos, não endureça o coração. Sou eu que endureço o coração. O Senhor me repreende, eu endureço o meu coração e rejeito. O Senhor fala comigo, eu endureço o coração e eu não ouço, quero fazer a minha vontade. O Senhor me orienta e eu endureço o meu coração e falo, não, aqui é muito melhor. Sou eu quem vou praticar o exercício diário de quebrantamento. Eu falo, Senhor, quebra, muda e transforma tudo que está aqui dentro. Eu quero ser sensível ao teu Espírito. Eu quero viver isso que diz. Eu quero ouvir a sua voz. Quando? Hoje. Hoje, se ouvires a sua voz. Senhor, eu não quero endurecer o meu coração. E se algum dia eu fiz, nunca mais quero fazer. Eu quero ter um coração sensível para ouvir do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem a me dizer. E então eu quero que o meu coração seja ensinável para aprender das tuas maravilhas. E que o Senhor possa nos conduzir com graça e com sabedoria, como Ele tem feito. E continuar nos livrando, protegendo e guardando, como já fez certamente no nosso passado, ainda que nós nem venhamos ao saber. Mas um dia na eternidade, teremos uma conversa. Nós e o nosso Deus, o nosso Criador. E ainda bem que teremos toda a eternidade para passar com Ele. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje, que você tenha um excelente dia e que você possa ter um coração ensinável, um coração quebrantado para hoje ouvir a voz dEle. Deus abençoe.